Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Rocha e sempre ao meu lado Léo Assis e este é o programa Tabelinha, onde o torcedor tem vez e voz. E hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso canal o Barba, do Futebol BR. Então, pela ordem, Léo, tudo bem com você, meu amigo? Faça as honras aí pro Barba, por favor. Tudo bem, graças a Deus, Silvio. Boa noite a você, boa noite ao Barba, boa noite a todos os que estão assistindo, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que pegaram o vídeo aí, né? E mais uma vez, mais um programa Tabelinha e mais um agradecimento ao Barba. Participei do programa Futebol, os caras são fera, ele, o Eduardo Gouveia. Vou ter o prazer ainda de fazer com o parceiro do Barba lá. Barba, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos falar de futebol aqui. Aqui é Série A, amigão. O Eduardo Gouveia vai ter que participar desse desafio qualquer hora com a gente aqui. Faça sua saudação inicial aí, amigão. Opa, eu que agradeço novamente aí pelo convite. O canal Tabelinha cada vez melhor aí. E eu já gostei muito daquela outra vez que eu participei em pleno Dia dos Namorados. E agora vamos comentar mais aí da Série A e da Copa do Brasil, né? Muito bom, meus amigos. Então, vamos lá, vamos começar pelo Tricolor Paulista, que amanhã tem um confronto aí pela Copa do Brasil. Claro, antes a gente precisa contextualizar que o São Paulo, no final de semana, aí no domingo, sofreu uma derrota que é daquelas inaceitáveis, né? Embora o time estivesse jogando bem, né? Até os 25 do segundo tempo, mas não dá. Eu acho que faltou maturidade para os jogadores, de parar a bola, alguém que pudesse falar, não vai, aqui não vai entrar mais, o Flamengo não vai fazer mais nenhum gol. Enfim, como os jogadores, só os jogadores mais experientes conseguem. Então, queria, Léo, saber a sua impressão sobre isso, depois o Barba também falando sobre o São Paulo de domingo, e também as expectativas aí, o que vocês projetam, vocês que são dois caras que costumam acertar palpites aí em jogos, queria que vocês falassem sobre isso. Claro, por favor, vê se acertem, mas acertem a favor de São Paulo, né? Vamos lá, Léo. Olha, Silvio, o seu time, cara, o Tricolor Paulista do São Paulo tá sofrendo com as próprias decisões, né? Decisões táticas e técnicas. Porque você tomar decisão na vida, toda decisão tem uma consequência, né? E não tomá-las tem consequências piores ainda. Por isso que a gente não pode execrar e colocar aí o Crespo ou o planejamento como culpado pelo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? E quais foram essas decisões que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando aí sobre o calendário apertado, número de jogos, né? O excesso de lesões, que fez com que o São Paulo decidisse optar pelas Copas. Nem tanto o Paulista, viu, Barba e Silvio? O Paulista foi coisa passada, onde os jogos não estavam se cruzando ainda. Eu digo mais pela Libertadores e Copa do Brasil. Por exemplo, cara, vou dar um exemplo aqui. Poupar uma boa parte do time contra o Bahia e o Fortaleza, né? Para ter uma força ali total na Libertadores. Contra o Bahia, ok, deu certo, né? Contra o Bahia, o São Paulo acabou vencendo o jogo. Já contra o Leão, acabou não dando tão certo assim. São Paulo acabou perdendo os pontos ali no Campeonato Brasileiro. Na goleada contra o Flamengo, o São Paulo teve alguns jogadores importantes fora, como o Batuqueiro, né? Que uma parte da torcida de São Paulo chama o Daniel Alves de Batuqueiro, lá jogando com os meninos nas Olimpíadas, tá fazendo a baguncinha dele lá. O São Paulo optou por deixar o Benítez e o Rigoni no banco de reservas, para preservá-los para o duelo de amanhã contra o Vasco da Gama. Ô Silvio, você lembra bem, talvez o Barba não tenha pegado esse programa, que lá em março eu disse que o São Paulo estava se preparando para ganhar principalmente a Libertadores de América. Não é só ganhar, né? Participar de uma forma plausível aí, chegando em quartas, talvez uma semi ou até uma final. E eles levaram isso muito a sério, hein? Eu não estava só certo, eles levaram isso muito a sério. Parece que esqueceram do Campeonato Brasileiro e eu não sei nem a Copa do Brasil se passa pelo Vasco, de tão ligado que o São Paulo tá na Libertadores. De que São Paulo estamos falando, Silvio e Barba? De um São Paulo que joga Libertadores ou de um São Paulo que joga o Campeonato Brasileiro? Porque existem duas equipes, né?
A gente pode falar de dois tipos de jogo, dois estilos de jogo, né? Haja vista aí os jogos do brasileiro do São Paulo contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, né? Jogos ali simplistas que poderia ter somado pontos. Porque o São Paulo, quando fez o planejamento lá no começo do Campeonato Brasileiro, com certeza a pontinha do lápis, eles colocaram pontos, né, somados contra esses times, né, Silvio? Com certeza contra a Chapecoense somaram alguns pontinhos, contra o Cuiabá colocaram alguns pontinhos no planejamento, né, Barba? Com certeza eles colocaram alguns pontinhos ali. Eu vi muita gente criticando, que eu assisto os programas esportivos, criticando o técnico Crespo e a comissão. Mas dentro das possibilidades ali, ele tomou as decisões que ele tinha no momento, né, cara? Ele tem um time enxuto, né? Pelas pedras do caminho ali. Uma pedra grande no caminho que foi o Luciano, com uma contusão que, se não tão grave, não conseguem acertar esse jogador. Foi uma baixa muito pesada para o São Paulo. O Vitor Bueno, nem de longe, nem de perto, ele é um jogador como o Luciano. O Vitor Bueno, ele vem muito mal nessas partidas aí que o São Paulo vem fazendo. Tão com o Igor Vinícius também, jogando no lugar ali do Daniel Alves, né? E o jogador lá, que a gente não sabe por que não joga, o Orejuela. Não sei se os treinamentos dele não vem sendo satisfatório, mas não tem como... Ninguém explica isso, né? Ninguém sabe quem contratou esse jogador, quem foi o principal na contratação dele, né? Um jogador que foi caro para o São Paulo e veio com status de titular ali e não tá jogando. Sinceramente, Silvio, eu vejo um caminho muito difícil para o São Paulo, viu? Se você olhar a sequência do São Paulo, ele vai jogar contra o Vasco na Copa do Brasil, Barba. Contra o Vasco na Copa do Brasil. Vai pegar o Palmeiras voltando no Brasileiro. Depois ele volta de novo no jogo de volta contra o Vasco da Copa do Brasil. Pega o Atlético Paranaense, que é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, jogando um belo de um futebol. Impressionante, né? E depois pega o Palmeiras. E depois de tudo isso, ainda pega o Palmeiras pelas quartas da Liberta, cara. Aí eu te pergunto, Silvio Rocha e Barba, o que fazer? Onde poupar, né? Quais jogadores estarão disponíveis para o técnico Crespo? O elenco do São Paulo é enxuto. O elenco do São Paulo, ele é único. Ele é univiterino, ele é só um. Ele só existe um. Ele não tem peças de reposição. Isso que é difícil, o técnico Crespo, ele está tentando colocar jogadores para exercer funções, mas não está conseguindo achar reposição ali, né? O torcedor do São Paulo, Silvio, ele tem que acreditar como nunca nessa gigante camisa para os próximos jogos, cara. Porque na prática não vai ser fácil, não. Difícil. Barba? Concordo com tudo que você falou aí, assim embaixo, Léo. E digo mais. É aquela nossa, não sei se vocês têm esperança, né, de que talvez um dia chegue próximo da filosofia do futebol europeu com relação a elenco, porque lá não são 11 titulares, né? Lá, normalmente, já não tem esse negócio de poupar, tem um revezamento ali do time, porque tem jogadores de qualidade, sempre à disposição do time. Aqui, mesmo se você pega o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, que tem os melhores elencos, de vez em quando você começa a achar que eles contratam igual videogame, porque do meio para trás, o elenco não é essas coisas. Se você pegar os defensores dos três times, não dá para comparar com os times titulares. Do meio para frente, beleza, aí vai ter muita peça de reposição. No caso do São Paulo, deveria também dar uma puxada de orelha aí na comissão técnica e todo mundo que está cuidando da questão física, para tanto o jogador se machucar. Porque o Crespo, realmente, ele faz tudo que ele pode, como o Léo destacou. Agora, a comissão técnica dá uma vacilada com relação a isso e também tem uma escolha infeliz, assim, da própria diretoria, de jogadores bons, porém de vidro, né? Se você pegar o Luciano, sempre com muitas contusões, desde a época do Corinthians, quando ele começou a se destacar, foi contusão que ele deixou de jogar bola no Corinthians. Pega o Benítez, que chegou agora, outros com idade avançada como o Miranda, aí também se contundindo, e aí fica muito complicado. Porque esse jogo contra o Flamengo
Foi um jogo muito bom, cara. Eu gostei. Antes do São Paulo tomar aquela cacetada de gols, o primeiro tempo, os 15 primeiros minutos foi de São Paulo. O São Paulo teve 3 grandes chances de abrir o placar, desperdiçou. Depois disso, o primeiro tempo deu mais Flamengo. E eu achei um absurdo ir pro intervalo no 0x0, cara. Eu não tava entendendo aquele jogo. E aí, teve muita chance perdida aí. No segundo tempo, teve aquele gol do Arboleda de cabeça e depois abriu a porteira, né, meu? Bruno Henrique começou a fazer gol de qualquer jeito. E o São Paulo, acho que entrou em choque, né? Não dá para comparar com aquele 7x1 do Brasil, acho que nada dá para comparar, né? Mas se você puder falar que é um tipo minimamente parecido de apagão, né? Aí você pode falar que foi mais ou menos isso daí. Agora, com relação à Copa do Brasil, o São Paulo pega o Vasco, e o Silvio estava perguntando com relação ao palpite, depois a gente pode chegar mais, mas eu já vou adiantar que não vai ser jogo fácil não, cara. Não acho que vai ser jogo fácil, porque o Vasco ele tem oscilado na Copa na Série B, então ele faz grandes jogos, e agora com o Lisca doido, cara, ganhou de 4x1 do Guarani, então ele faz grandes jogos e depois tem atuações bem ruins. Então também a gente tem que ver que Vasco que vai, porque também com relação a time, né, tem o Cano, que seria titular na maioria dos times da Série A, mas aí também vai ter titulares como Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, que nós corintianos conhecemos bem, que você vê a qualidade do time do Vasco, não é lá essas coisas. Então vamos ver como o São Paulo, eu tô bem curioso para ver esse duelo entre São Paulo e Vasco na Copa do Brasil. O Léo foi muito feliz quando ele falou que São Paulo que vai jogar, né? Porque realmente... O Vasco, né? Exatamente. E o São Paulo que ganhou do Racing lá, fez um belíssimo jogo lá, né? Nunca tinha ganho lá do Racing, né? Fazia tempo que não ganhava na Argentina. Fez um belíssimo jogo e aí teve esse apagão. Eu concordo com vocês quando vocês falaram o jogo estava muito estranho, né? De domingo. São Paulo estava muito bem, mas não conseguia ser efetivo, né? De fazer 1, 2 gols, podia ter feito no começo. E o Flamengo parece que estava fora de sintonia. Mas a hora que teve o gol do Arboleda, parece que eles se conectaram e falaram, vamos jogar bola agora. E o Flamengo, se você deixar um apagão, der um apagão com o Flamengo, você acaba tomando goleada. Eles podem golear qualquer time. E eles vão pegar o time de vocês aqui, né? Domingo, né? Na Arena. Domingo Eu gostei muito do comentário do Barba, Silvio, quando ele diz Porque na realidade esse jogo, o placar não mostrou que foi o jogo, né? Quem pegar o placar ali e falar, o Flamengo atropelou o São Paulo, não foi bem assim, né? A manteiga caiu com o pão do lado de baixo, como sempre. O time que tinha mais técnica ali venceu. O time que tinha mais jogadores, o time que tinha mais reposição, o time que tinha mais entrosamento, né? Eu acho que se você for pegar, que nem o Barba falou aí, o primeiro tempo ali, eu mesmo assistindo o jogo não imaginava nunca, e vocês também, e acho que todos, que o placar terminaria elástico do jeito que terminou, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, gente? É uma competição traiçoeira. É um percurso muito grande, o Campeonato Brasileiro, é cansativo, é competitivo, e se você não entrar 100% focado contra todos os times, principalmente contra times que se sobrepõem, como no caso do Flamengo, se você não tiver 100% ligado os 90 minutos, tem o risco de acontecer o que aconteceu. O São Paulo voltou para a zona de rebaixamento, né? Tá na 17ª colocação, então tá bem complicada a situação, viu? Então, só voltando, é o que você falou, tem uma maratona, pegou o Flamengo, pegou o Racing, depois pegou o Flamengo, pega o Vasco, depois pega o Palmeiras, pega o Vasco de novo, pega o Atlético Paranaense, depois o Palmeiras, enfim, o São Paulo não pode se apegar nos tabus, né? Tinha um tabu contra o Flamengo de não sei quantos, acho que 5 anos que não perdia do Flamengo, né? Mas tem que jogar bola. O Flamengo é uma equipe boa. E a mesma coisa com o Palmeiras, né? Não pode se apegar. O São Paulo sempre eliminou o Palmeiras nessa fase aí da Libertadores. E não pode se apegar a isso, né? O Palmeiras é um dos melhores elencos, né? Ô Silvio, no programa do Futebol,
Eu fui esse jogo, né, que a gente dá os placares da rodada lá, né, Barba? Eu fui pelo enigmático, eu fui pela história. Eu coloquei 1-1 e tava com vontade de colocar 2-1 pro São Paulo, pela história, pelos jogos, pela mística, né? Pelos últimos jogos entre os dois times. Fiquei com muita vontade de colocar a vitória do São Paulo, cara. Eu acabei colocando 1-1 ali para deixar uma coisa mais equilibrada. Não imaginava nunca que ia ser uma goleada dessa daí. Não, perfeito, meus amigos. Barba, você quer concluir alguma coisa do São Paulo? Não, do São Paulo tá legal. Então, maravilha. Então, vamos passar aqui pro Santos, que assim como São Paulo, né, tem confronto na Copa do Brasil. O Santos tem um adversário, assim, relativamente mais fraco, né, que é o Juazeirense, da Bahia. O Santos não vem de uma derrota, né, do Atlético Goianiense no final de semana, na Vila. Começam a surgir as primeiras críticas, né, ao trabalho do Diniz, do controle de bola, mas a efetividade, né, embora o Santos tenha tido muitas oportunidades de gol no domingo, mas não conseguiu concretizar em gol. Então, queria que você, Barba, começando por você, falasse do Santos, desse confronto aí com o Juazeirense amanhã, né, primeiro jogo na Vila, e o Santos pega aí no domingo a Chapecoense, que é um jogo que interessa diretamente para o São Paulo aí, na zona do rebaixamento. Vamos lá, Barba. Então, aí o São Paulo tem sorte, né, porque esses times que estão na zona de rebaixamento, se você pegar Chapecoense, Sport, América, Cuiabá, esses times são muito ruins, cara, mas muito ruins mesmo. E o Santos, ele oscila demais. Eu estava falando do Vasco na Série B, talvez o Santos está fazendo o que o Vasco faz, está fazendo na Série A. Então, assim, o Santos no jogo contra o Atlético Goianiense, ele começou ali, se não me engano, 30 minutos de jogo, não tinha tido nenhum escanteio para nenhum dos lados. A partir do momento que teve o pênalti, que foi convertido pelo Zé Roberto, o Santos foi para cima de um jeito, cara, que acabou o jogo, pasme, 20 escanteios. 20 escanteios no jogo, com 30 minutos que não tinha saído nenhum. Mas aí a gente também percebe uma falta de organização, que é atacar de qualquer jeito, como a maioria dos times brasileiros fazem, né? Então não é aquela construção de jogada. Tem um Marinho que não está em boa fase, né? Mas ele sempre ali, você tem um fio de esperança. Tem o Caio Jorge, que é um menino que está se destacando já há algum tempo. O Santos tem um time interessante. Para esse confronto aí contra o Juazeirense, que é uma das grandes surpresas aí da Copa do Brasil, eu acho que ou o Santos goleia, ou vai passar um sufoco ali de acabar um jogo empatado, porque o Santos espera isso, ou lá em cima, ou algo muito ruim. É oscilante demais, cara. Não dá pra. Não tem um meio termo, Santos. Não tem uma continuidade, não tem um equilíbrio esse time, cara. O Santos também tá perdendo o Caio Jorge, né? Tá indo, acho que no final do ano, né? E o Alisson também, né? Tá indo lá pro Emirados. Vamos lá, Léo. Manda aí do Santos. Se o imponderável existe no futebol, ele é fato, ele escolheu o Santos como casa, né? O imponderável escolheu o Santos como casa. Tanto quando é favorito e tanto quando ele é o time que não é favorito. Eu vou falar uma besteira pra vocês aqui, cara. Esse Juazeirense aí, ele vem de 9 jogos sem perder. Não é um time bobo. Vou falar uma frase que ninguém conhece aí. Não é um time bobo no futebol, não. Esse não tem mais time bobo, né? Não tem mais time bobo. Não tem mais time bobo. Inventei agora isso aí. Ele sabe jogar, cara. E essa baixa do Caio Jorge, mesmo que o Caio Jorge não vinha sendo ali o Caio Jorge, ele caiu muito de produção nos últimos jogos, né? Não sei se pelo fato dessa transação, né, a cabeça do jogador muito novo começa já a voar para outros ares. Enfim, o Caio Jorge é um jogador muito importante para o Santos. Eu mesmo sempre o elogiei muito aqui nos programas do Tabelinha, né? Ele é muito bom jogador, mas ele tinha caído de produção nos últimos jogos. Vai para a Juventus, né, da Itália. Acho que é a proposta da Juventus da Itália, né? Então o já Santos tá com a cabeça lá. lá. O Benfica, né?
o Santos tinha fechado com o Benfica, mas ele não quis o Benfica. Isso, ele parece que quis ir para a Juventus. Aí envolve valores, né? Talvez algum brasileiro lá que fez a cabeça dele e tal. Mas esse Bruno Marques que tá voltando aí, Silvio Barba, depois de um longo período de lesão, ele é muito bom jogador, né? O Santos mesmo, eu vou completar o que o Barba falou aí, o Santos começou a alçar muita bola na área do Atlético Goianiense. O Santos deu 32 cruzamentos. Ele bateu o recorde ali dentro de um jogo de cruzamentos no Campeonato Brasileiro, sem ter um jogador especialista na bola aérea. E esse Bruno Marques aí é muito bom na bola aérea. Ele é um jogador, um atacante que sabe fazer gols de cabeça. Ele é um fazedor de gols de cabeça. Então eu acho que é uma arma muito forte para o Santos, dentro daquilo que o Barba estava falando desses balões do Santos para dentro da área, né? Que acabaram culminando aí em vários escanteios para o time do Santos. Eu acho que o Santos contra o Atlético Goianiense, ele acabou levando muito azar também, né? No primeiro tempo, o Santos teve algumas chances de gol ali para matar o jogo, que eu achei até que o Santos fosse golear esse jogo, coloquei 3-0, se eu não me engano, para o Santos lá nos palpites. Poderia ter sido, não seria injusto pelo jogo que o Santos fez no primeiro tempo. Acabou sendo um imponderável ali, o Atlético Goianiense ganhando o jogo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não se surpreendam se o Juazeirense pegar o Santos de calça curta, viu? Esse time aí não é bobo, não. Caramba, que legal. Você trouxe uma informação nova. Para mim era favas contadas. Eu falei, o Santos vai atropelar. E a gente sabe que tem um ou outro incidente, como o Palmeiras, né? Pegou o CRB aqui, foi eliminado pelo CRB. Mas legal saber disso. O CRB ainda tem um pouquinho mais de know-how, né? Que o Juazeirense. Só que o Juazeirense eliminou quem mesmo? Foi o Cruzeiro? Só que o Cruzeiro, de 1-0. Só que todo ano tem um time de baixa expressão na Copa do Brasil eliminando um grande. Todos os anos. Não passou um ano desapercebido. São Paulo sabe muito bem o que é isso. Acho que é o time que mais sofreu com essas eliminações, né? Em Copa do Brasil, tô dizendo. Eu acho que talvez o Santos seja esse time esse ano. O Palmeiras, o Asa de Arapiraca, né? Eu lembro o Asa de Arapiraca. Teve o Corinthians. Teve o Corinthians pro Atlético Goianiense, mas eu não considero até como uma zebra, porque os times se equivalem e pode-se dizer que naquele momento o Atlético Goianiense era melhor do que o Corinthians, né? E mais outra coisa, mas eu até falando de time de pequena expressão e eliminando o grande, teve um jogo que eu acredito que talvez tenha sido o pior que eu já vi do Corinthians, que foi na Copa do Brasil contra o Brusque. Você lembra desse jogo, Léo? Foi pros pênaltis. Lembro. Foi pros pênaltis, o Corinthians passou. Eu acho que o Carlos Alberto Gato ainda jogava lá, ele bateu nos últimos pênaltis. Cara, aquele jogo, ele foi muito ruim. Então, assim, mas só para completar do Santos aqui, o que a gente estava falando, eu vou trazer aqui só poucos jogos do Campeonato Brasileiro para você ver como esse time oscila e quais jogos o Santos ganha e quais jogos o Santos perde. O Santos ganhou do São Paulo, tudo bem, que tá mal nesse campeonato, mas ainda é um clássico, né? É o São Paulo. Ganhou do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. Mas o Santos, na primeira rodada, antes do Bahia começar a se destacar muito, ele já ganhou de 3-0 do Santos. Depois o Santos perdeu pro América Mineiro e agora pro Atlético Goianiense. Então é um time que normalmente tá pegando o posto aí do Corinthians, que é o Robin Hood, né, do futebol. Então tira dos ricos aí para dar para os pobres, é mais ou menos isso. E conseguiu uma classificação boa na Sul-Americana, né, contra o Independiente, né? Uma das atuações do goleiro João Paulo, né? Foi muito bem, né? Ele teve uma belíssima atuação, senão o Santos teria perdido a classificação lá. Se existe 880 nesse futebol, é o Santos, né? Foi o que eu disse. Esse imponderável mora na Vila Belmiro. O Santos, ele, quando é favorito, parece que não vai. Quando não é o favorito, acaba ganhando jogos. É difícil você dar um prognóstico ali, dar um palpite nos jogos do Santos. É um dos times que quebra a loteca toda hora que eu faço a loteria esportiva. Mas a gente vem falando aqui...
eu até nos outros programas falei que eu tava começando a gostar o Diniz estava diferente no comando técnico, né? Do Santos, assim, acho que com material, ele tava fazendo um bom trabalho, ainda continua fazendo um bom trabalho, né? Eu acredito que ele deva levar o time, não vai para as cabeças, mas vai conseguir fazer um trabalho legal. Ele é um treinador muito corajoso, né, o Barbie Silvio? Ele é muito corajoso, ele não depende do adversário para mandar o time para cima, né? Pode ser quem for, pode ser o Independente, pode ser Flamengo, pode ser o Palmeiras, ele joga sempre da mesma forma. Talvez isso seja um erro ou não, né? Você fazer uma dosagem ali entre adversários de maior ou menor expressão, mas o Santos ele não tem essa não, cara. Ele vai pra cima de quem for, joga sempre da mesma forma. Esse é o jogo do Fernando Diniz. Vocês acreditam que o Santos pode causar uma nova surpresa, um pouco como foi ano passado? Porque o Santos ter chegado na final da Libertadores foi bizarro, né? Com o time que tem. Vocês acham que o Santos pode ir para a final da Sul-Americana ou Copa do Brasil? Acreditam? Eu acho que não. Acho que nenhum dos dois. O Diniz não é para técnico para Copa, não sei. Não, pelo menos no São Paulo. Eu acho muito difícil também, né? Nas entrelinhas, eu acho muito difícil. Mas, como jabuti não sobe em árvore, eu fico com o pezinho atrás com o Santos, viu, cara? Brincadeira, esse Santos aí, a gente não pode desacreditar de nada, que nem foi o ano passado. Tudo indica que não, Barba. Tudo indica que o Santos esse ano não conseguirá sucesso em nada, em Libertadores, a Copa do Brasil acho que não chega mais à Sul-Americana, viu? Eu acho que é capaz de chegar na final, viu? Não vou ficar muito surpreso. Pode ser. Não sei, porque contra o América lá, o Independente, o Santos foi muito mal, né? Ele realmente não perdeu por conta do goleiro.